Olá, eu sou Sheine Manfra, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois e a mensagem do dia 30 de março, Palavras Mágicas. Com muita frequência, subestimamos o impacto que nossas palavras e atitudes podem ter na vida daqueles que amamos. Hoje quero falar sobre algo simples, mas profundamente transformador. Aceitar seu papel na relação e dizer as palavras mágicas aos homens da sua vida, seja seu marido, pai ou filhos. Eu confio em você e sei que resolverá essa situação. Sim, pode parecer algo pequeno, porém essas palavras carregam um poder imenso. Elas têm o potencial de fortalecer seu relacionamento e ajudar esses homens a se tornarem homens. Ao dizer essas palavras, você está entregando a eles o papel de homem da casa, de líder na relação e reconhecendo sua capacidade de resolver os desafios que surgem. Para muitas mulheres, assumir um papel de apoio e confiança pode ser desafiador, especialmente em um mundo que constantemente nos encoraja a sermos independentes e a resolvermos tudo sozinhas. No entanto, aceitar o seu papel de mulher na relação não significa abrir mão da sua própria força ou independência. Pelo contrário, significa usar essa força para criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. Ao dizer eu confio em você, você está oferecendo a ele a oportunidade de mostrar sua capacidade de assumir responsabilidades e de crescer. Você está dizendo que acredita nele, que vê nele o potencial para lidar com as situações que surgem. Isso não só reforça sua autoconfiança, mas também fortalece o vínculo entre vocês. É importante lembrar que confiar não significa abdicar de suas próprias opiniões ou sentimentos. Significa apenas permitir que ele desempenhe seu papel. Experimente dizer essas palavras da próxima vez que surgir um desafio. Veja como ele reage. Observe a mudança em sua postura e atitude. Muitas vezes a confiança que depositamos no outro se torna o catalisador para grandes mudanças e realizações. Aceitar o seu papel e confiar no seu parceiro não é sobre limitar-se, mas sim sobre expandir as possibilidades de seu relacionamento. Entregue a ele o papel de homem da casa e veja como ele se tornará um novo homem, mais confiante, determinado, protetor e provedor. Essa é a mensagem do dia 30 de março. Que sejamos capazes de tornar os homens à nossa volta cada vez mais homens, principalmente se você tem filhos homens. Esse assunto, ele mexe muito comigo. Bom, todos aqui, né? Vocês já perceberam. Não é à toa que eu escrevi esse livro. Mas esse assunto sobre o homem ser homem, ele mexe comigo por quê? Porque a gente vem de uma revolução sexual, de uma ideia contaminada, uma ideia extremamente distorcida, porque o feminismo, ele não é sobre os nossos direitos iguais e blá, blá, blá. Não tem nada a ver com isso. Eu quero que vocês estudem sobre o feminismo. Inclusive, estava procurando aqui na minha biblioteca, eu tenho um livro da Ana Campagnolo, maravilhosa. Agora eu não vou achar. Mas é sobre feminismo, a história do feminismo. Acompanhem, leiam, estudem, se informem para entender de onde vem isso tudo, o que motivou isso tudo, né? Quais são essas ideias, porque nós, mulheres, nos tornamos machistas no momento em que nós repudiamos aos nossos dons, talentos e ao nosso papel como mulher na sociedade. O nosso papel é diferente do papel do homem. E a gente tem que entender que isso é complementar. É complementar um ao outro, um com o outro se você é casada. Não é um contra o outro. Essas ideias feministas, elas são machistas. Por quê? Porque elas não aceitam o papel da mulher e elas simplesmente são as primeiras a não quererem ser mulheres e quererem ser outra pessoa e quererem ser iguais aos homens. Aqui, quando eu falo sobre as palavras mágicas, eu não posso deixar de falar sobre isso, por quê?
Porque se você for estudar a história da humanidade, a antropologia biológica, o desenvolvimento do ser humano, lá na antiguidade, se você começar a estudar um pouco da história, você vai perceber que os homens, eles não podiam sair para jantar com uma mulher ou ter acesso fácil, como os homens têm hoje, às mulheres, sem compromisso. O homem, ele tinha que ter culhão para ter uma mulher. Ele tinha que ser protetor, provedor, ele tinha que ter responsabilidade. E eu não falo no sentido de provedor, de meu Deus, a mulher tem que ser dona de casa e o homem pagar todas as contas. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de ele ter a responsabilidade pela família. Porque se você nasceu mulher, você tem um útero, você é saudável, o papel que Deus te deu é para que você procrie, para que você multiplique. E aceitar isso, é claro que não é muito fácil. Principalmente para as mulheres da minha geração, que não querem ter filhos, porque não sei o quê, porque vai acabar com a minha liberdade, porque é muita responsabilidade. Exatamente. E é esse o teu papel como ser humano. Evoluir, se desenvolver, crescer, amadurecer. Não fugir das responsabilidades e ficar achando que o lazer, a festa e as coisas mundanas são o que importa na vida, porque não é isso que importa. E no fim da vida, essas amizades de balada, essas festinhas, não vão ter feito diferença nenhuma. Mas os momentos em que você passou com a tua família, com os teus filhos, os momentos que vocês estiveram juntos, é isso que vai perpetuar. É o legado que você vai deixar no mundo. Então, o nosso papel como ser humano é sobre as responsabilidades, é sobre amadurecer, é sobre se tornar uma pessoa melhor, é sobre buscar ser uma pessoa melhor, mais bondosa, mais generosa, mais organizada, que vá em busca dos teus sonhos, que faça as coisas que quer fazer. Eu costumo dizer que uma vida para mim é pouco, porque tem tanta coisa que eu quero fazer e eu não posso me deixar levar, porque eu sou sagitariana, né? Eu gosto dos signos, acredito muito na astrologia. Já fiz meu mapa astral, acho um estudo magnífico, né? Mas o meu lado sagitariana, ele tem esse lado expansivo, né? De estudar, de conhecimento, de se desenvolver, enfim, de expandir. E às vezes eu preciso voltar, né? Porque senão eu fico no mundo ali das ideias, alucinando demais, estudando demais. E eu preciso colocar isso em prática, eu preciso trazer isso para o mundo, para a realidade. E eu falo isso porque quando a gente entende o nosso papel como mulher... Agora eu já nem sei porque eu falei do signo. Eu ia falar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas daqui a pouco eu lembro. Quando a gente entende o nosso papel como mulheres, o papel homens, se você é casada, né? Se você tem um parceiro, uma parceira, alguém que divide a vida com você, independente do sexo, tá? Não é essa a questão. Independente do sexo, você está com essa pessoa. Você não está contra ela. E a gente costuma entrar numa competição. Eu já contei isso muitas vezes. E quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu estava no auge da minha energia masculina, do ganhar dinheiro. Porque, meu Deus, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro, foi onde eu quebrei as minhas crenças. Foi uma bênção. Foi, assim, uma escola para mim. Foi uma virada de chave sobre o dinheiro, sobre o ganhar dinheiro. Só que isso... por trabalhar muito também, por ter muita meta e por ser, né, o mundo corporativo não ser realmente fácil, eu trabalhava de segunda a segunda, né, e eu era muito boa no que eu fazia, mas eu me peguei competindo com meu marido. E por quê? Se acho que não sei se nós ia casar, acho que nós ia casar, a gente ainda não tinha casado antes, né, estávamos noivos. Mas por que essa competição? A troco de quê? Estamos juntos, construindo a vida juntos, não tem porquê existir essa competição. E eu não quero carregar o mundo sozinha, não quero o mundo nas minhas costas, não quero dar conta de cuidar da casa, de cuidar da comida, de cuidar da filha, de cuidar do marido, de cuidar, de ter ainda trabalho. Eu não quero assumir tudo.
Eu prefiro que ele ganhe muito mais dinheiro do que eu. Entende a ideia? E aí, não, meu Deus, eu não posso ganhar. Claro que eu posso. Só que eu prefiro escolher outras coisas nesse momento. Não é que você não possa ganhar mais dinheiro do que o seu marido, claro que não é esse o ponto, tá longe de ser esse o ponto. Mas a questão é que eu, Chayane, que tenho uma filha hoje, quero ter mais filhos. Se eu ficar trabalhando igual uma condenada, mas, né, segunda a segunda, eu não vou passar tempo nenhum com a minha filha, ok, né? Só que filhos vai ficar sempre para depois. E nós temos um prazo de validade. Então, hoje, a minha prioridade é ter mais filhos. Por quê? Porque eu já passei do tempo, inclusive. Eu já deveria ter tantos filhos que eu gostaria, né? Eu comecei mais tarde. E não, cheguei numa pessoa, você é nova, ainda dá tempo. Sim, mas a realidade dos fatos é que a mulher começa a ficar menos fértil com o passar do tempo. A gente tem um prazo de validade para nossa fertilidade. Ponto final. Mas a fulana engravidou com 40, beleza. São casos específicos, mas a regra geral é que nós estamos envelhecendo no sentido de multiplicar, de procriar, de ter mais filhos, de fertilidade, tá? E aí, seguindo nessa ideia que você vê que eu tô me alastrando aqui, deixa eu ver com quanto tempo eu tô aqui, porque já tá enorme esse vídeo aqui comentado. Mas é que eu gosto tanto desse assunto e eu vou tão longe, né, pra ligar uma coisa a outra, que eu vou voltar nas palavras mágicas. Eu falo disso porque em alguns momentos da vida a gente precisa escolher uma coisa ou outra. Não que você precise desacelerar, não. Mas eu quero estar mais tempo com a minha filha do que outra pessoa estar mais tempo com ela. Para mim é importante que eu tenha mais tempo com ela do que uma outra pessoa, babá, escolinha e tudo mais. Hoje eu tenho essa possibilidade, graças a Deus, porque meu marido consegue pagar as contas da casa sozinho, se for o caso, né? E aí, é uma escolha que a gente faz. Eu vejo muitas mulheres hoje, ao redor de mim, eu tenho muitas mulheres que têm grana, que têm dinheiro, que são muito bem casadas, que também são muito bem, estão muito bem na vida profissional e tudo mais, mas que também casaram muito bem e que o marido ganha muito dinheiro e elas não querem parar de trabalhar, nem por um momento. Só que esse tempo, ele passa. Quem é mãe sabe. E eu não conheço uma mãe que não tenha dito, eu queria ter ficado mais tempo com os meus filhos. Porque passa muito rápido e o trabalho, a gente pode trabalhar por toda a vida. Não que você tenha que parar por completo, mas eu quero te fazer pensar nas coisas que são mais importantes nesse momento. Bom, voltando para as palavras mágicas da nossa mensagem do dia 30 de março, porque eu fui longe, tá? Vocês entenderam. Um com o outro, meu excesso de energia masculina, eu me engrandecendo e tudo mais, eu me sobrecarregando, eu comecei a entender que não era isso que eu queria. Eu quero que a gente divida nesse momento da nossa vida, no nosso casamento, que a gente tenha uma divisão, e a divisão não é a financeira. Pode você ganhar dinheiro, meu amor, pode você trabalhar para que eu possa ficar um pouco mais em casa, cuidar mais dos nossos filhos e tudo mais. Uma escolha que eu fiz. Mas quando a gente usa essas palavras mágicas, quando a gente se posiciona no nosso lugar de mulher, quando a gente para de se sobrecarregar, de querer controlar tudo, de querer dar conta de tudo, principalmente, a vida fica muito mais leve. O nosso homem, o homem do nosso lado, nosso parceiro, ele fica muito mais homem, porque eu me posicionei como mulher, ele, por oposição, vai se posicionar como homem, com uma energia masculina. Mesmo em relacionamentos homoafetivos, um deles vai ter uma energia mais feminina e outro mais masculina. Então, o que eu quero que você entenda nesse sentido aqui das palavras mágicas é que quando você fala isso, pai, eu confio em você, eu sei que você vai resolver isso, você vai resolver a situação, você vai dar conta. Ponto, não falo mais nada. Eu aumento a testosterona desse homem e tipo, meu Deus, realmente eu preciso resolver isso.
Essa mulher tá confiando em mim. A mesma coisa com os filhos, com os homens. Meu filho, eu sei que você vai dar conta. Eu sei, eu confio em você e eu sei que você vai resolver essa situação. E pelo amor de Deus, usem essas palavras mágicas que eu coloquei, porque isso engrandece, isso faz com que eles tenham esse senso de responsabilidade, de proteção e de também de prover. Mas principalmente na parte de responsabilidade. Quando nós, mulheres, como mães de homens, a gente coloca essa responsabilidade já cedo, quando eles sabem que eles têm que estar a serviço das mulheres, a serviço de você, a serviço das mulheres ao redor dele, ele não pode estar mais confortável do que uma mulher que está no mesmo ambiente que ele. Eu conheço uma porção... Ai, gente... Eu fico pensando, Jesus, esses são os candidatos a meus genros, Jesus, o Senhor me abençoe, me dê sabedoria para ensinar a minha filha a escolher bem, porque Jesus amado. A gente vê as mulheres criando tantos babaquinhas, eu sei que não é por mal, eu ainda não sou mãe de homem, espero que eu tenha homem também, poder criar um homem, mas a gente vê tantas mulheres criando os meninos, os homens, como se fossem o meu rei, sabe? Da cocada preta. E isso faz com que eles se tornem uns bunda mole quando eles vão casar. Eu quero ter um filho homem para que seja um homem de verdade. Para que ele seja um bom marido. Um homem com H maiúsculo. E isso nós, mulheres, vamos fazer. Nós precisamos estar atentas. A gente tem que entender o papel de cada um. Os homens têm que ter o seu papel de homem. E aqui quando eu coloco, você está entregando a eles o papel de homem da casa. Isso tira um peso das nossas costas. Tipo, meu amor, resolva. Eu confio em você. Eu sei que você vai resolver essa situação. Eu sei que você é capaz, eu sei. Eu confio em você. Ponto. Não se fala mais nada. Agora, se a gente tomar conta de tudo, eu sei que a gente faz isso, né? Quer pendurar um quadro, a gente faz, a gente pega e vai, e faz, acontece. Mas começa a trazer essas tarefinhas mais simples já para os homens da sua casa. Para que eles tomem, para que eles se sintam, para que essa testosterona cresça dentro deles. E os homens também precisam alimentar a energia masculina, precisam de encontros de homens, futebol. Eles têm que ter isso, tem que ter semanalmente, para equilibrar a energia também. Da mesma forma que tem os momentos que eles ficam em casa, né, em família, vamos passear, vamos ficar entre família, vamos andar de bicicleta, vamos caminhar na praia, eu falo por mim aqui da minha realidade. E isso faz com que eles alimentem a energia feminina deles também. Então, ele vai cozinhar. Vai se encher de energia feminina, bota ele cozinhar, porque isso vai equilibrar. Agora, um homem que fica muito tempo em casa, ele tem mais energia feminina. Ele tá muito na rotina de feminina, da introspecção. O homem, a energia masculina é pra fora, é da expansão. Então, eu já me alastrei. Falei 1000 coisas aqui no mesmo. Ficou enorme esse vídeo, mas tudo bem. Bom, não lembrei aí porque eu falei do signo de Sagitário, depois eu vou ouvir e vou lembrar, mas agora já foi. Cabeça 1000 coisas, né? 1000 ideias. Mas o que precisava ser dito sobre isso foi dito. Então, usem as palavras mágicas para que os homens virem homens. Você vai ver aí homens se transformarem na sua casa, na sua vida. Um beijo e até amanhã.